Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante Luiz Henrique Cusiol, com o tema A Vida Continua. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, meus amigos. É uma satisfação estarmos aqui novamente nesse nosso encontro. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje, sempre, todos os momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos mais alegres, na certeza de que somos sempre amparados por Ele e por todos os amigos da espiritualidade. Meus amigos, a vida continua. Isso é um fato. Quando a gente abre a janela pela manhã, a gente vê o sol. O sol está sempre presente. A gente às vezes não vê porque está com nuvens ou porque a gente está em outro lugar e a gente não tem essa possibilidade. Mas o sol, ele nunca desiste. Ele pode estar de noite em outro lugar, mas ele está sempre ali, numa continuidade, dando sentido à vida. E assim como o sol nasce a cada manhã, e a gente pode contemplá-lo, todos nós, quando acordamos, estamos prontos para um novo desafio. Assim é o reino animal, assim são as plantas, que sempre estão dando seus frutos, dando as suas flores e se renovando a cada dia. Assim, no reino animal, os animais correm para a sua sobrevivência, correm para o seu abrigo, correm em busca de alimentos e não desistem nunca. De acordo com aquela passagem onde Mateus descreve, Jesus disse: olhai as aves do céu, elas não semeiam, elas não guardam em celeiro, e nem assim Deus as desampara. E por que Deus os desampararia? As aves do céu é um exemplo que Jesus deu para dizer que a vida é sempre uma continuidade, apesar dos desafios, apesar dos grandes problemas que a gente com certeza vai enfrentar, as aves do céu estão sempre adiante e na confiança de que tudo vai dar certo numa constante mudança, mas numa constante continuidade. Quando a gente acorda pela manhã, a gente já está pronto para os nossos desafios. Nós estamos prontos para vencer obstáculos. E o nosso dia a dia é sempre vencer aos obstáculos que vai surgir, e ainda bem que vai surgir alguns obstáculos. Às vezes já derrubamos o café pela manhã, já tem que limpar o café, às vezes é o pão que cai, e às vezes a gente já está atrasado. E aí encontra o pneu furado e tem que trocar, ou tem que arrumar outro jeito de ir para o trabalho, e chega no trabalho, e o computador que não liga, e uma série de intercorrências, e a gente vai todo dia administrando esses obstáculos para a gente poder conseguir caminhar, porque, conforme o tema, a vida continua. E ela vai continuar se você estiver alegre e se você estiver triste. Ela vai continuar se você estiver com saudade ou se você não estiver com saudade. Se você estiver melancólico ou se você não estiver melancólico. Se você estiver com vontade de seguir adiante ou não. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, a vida vai continuar. Sempre. Na física quântica, há um século aproximadamente, quando os estudiosos começaram a estudar mais profundamente o átomo e suas propriedades, eles vieram postulando um modelo atômico, que é um modelo até hoje, onde nós temos um núcleo dentro de um átomo
formado pelos prótons e pelos nêutrons. Em volta, girando em torno desse núcleo, estão os elétrons. Os elétrons estão girando, independente do elemento químico, estão girando, estão se movimentando o tempo todo, sem parar, porque ele é a própria energia. Então, se nós pegarmos um bloco de concreto, se nós pegarmos um pedaço de madeira, uma folha de árvore, se nós pegarmos um organismo vivo, um organismo sem vida, se nós pegarmos um pedaço de vidro ou qualquer elemento na natureza, o próprio ar, a água, que é formado pelas moléculas e também essas moléculas pelos seus átomos, nós vamos encontrar um elemento que a gente considera o mais inerte na natureza, formado por esses átomos, por esses elétrons, que estão em constante movimento o tempo todo e eles nunca vão parar. Em nenhum momento o átomo vai chegar e vai falar assim, cansei, agora eu vou dar uma pausa e vou descansar um pouquinho para recuperar a energia, porque ele é a própria energia. Então ele não para nunca. Assim como os elétrons, os átomos formam qualquer corpo, ele também forma o nosso corpo. O nosso corpo ele é formado por milhões, bilhões ou trilhões de átomos que estão em constante movimento, né? Independente do dia, independente da noite, ele estará sempre em movimento, em continuidade. Ele não para nunca. Diz um ditado que fala, siga sempre adiante, se estiver cansado, pare e descanse, mas não desista. E o objetivo de dizer que a vida continua é que pode acontecer o que for, o seu time pode ganhar, o seu time pode perder, você pode estar com um emprego bom, com um emprego ruim, ou pode estar sem emprego, mas a vida vai continuar. E para nós, espíritas, ela vai continuar em outra dimensão, sempre sem parar. Em alusão ao tema da noite, A Vida Continua, a gente lembra de um livro de André Luiz, que é exatamente E a Vida Continua, onde ele relata a história de Ernesto Fantin e Evelina Serpa, que protagonizam a história, mostrando desde o início até o fim várias coisas que acontecem tanto no livro como podem ser interpretadas para o nosso dia a dia. Os problemas que nós vivemos e a continuidade que nós temos depois do desencarne. O que vai acontecer com aqueles complexos de culpa que nós carregamos, com os remorsos, o que vai acontecer com muitas vezes desejo de vingança, que vai continuar. Ele dá uma dica, o André Luiz, nesse livro, que é melhor a gente resolver o mais rápido possível aqui, para que a gente não precise carregar no outro lado esse desejo de tentar ficar a todo custo corrigir aquelas coisas que depois a gente acaba tão simples, frívolas, mas que às vezes no momento da raiva, no momento do descontrole, a gente acaba desenvolvendo esses valores que são valores tão superficiais, valores tão mesquinhos e que depois no desencarne o que acontece, não vou falar todo o livro para deixar todo mundo curioso e poder ler, porque é um livro muito interessante, muito bonito para poder ler e estudar. Mas o que se passa na vida de Evelina Serpa e é exatamente essa necessidade que quando eles estão lá no plano espiritual, de resgatar e de ir ajudar pessoas queridas que estão tentando corrigir o que não precisariam ter feito. Eles mesmos pensam assim, por que eu fiz tudo isso? Agora tem que ficar correndo atrás para poder corrigir algo que não precisaria ter sido feito. Mas foi feito naquele momento, era o que eles achavam que tinha que ser feito.
Por isso a gente não pode ficar carregando esses complexos de culpa, de eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, porque naquele momento era o que a gente achava que tinha que ser feito. Depois a gente passa por um período de arrependimento e tenta corrigir se isso for possível. Se a gente achar que não, que cometeu um erro mesmo assim e que não tem nada a ser corrigido, a gente acaba desenvolvendo um complexo de culpa, um remorso e acaba vindo vários outros problemas de consciência e muitas vezes problemas até físicos, problemas de doença, que são relacionados exatamente a esses complexos de culpa. E que no livro ele retrata muito bem que poderia ter sido corrigido se as pessoas tivessem pensado um pouco melhor, se tivesse feito com mais calma, se tivesse sido mais tranquila, se tivesse se reportado aos seus anjos da guarda, a Deus ou a quem quer que seja, para não ter tomado aquelas medidas que depois passaram a considerar como um arrependimento ou mesmo um complexo de culpa que alguns personagens carregavam ali por ter feito tanta coisa que naquele momento eles já consideravam errado. Mas que quando fizeram, quando encarnados, não achavam que estavam cometendo coisas erradas devido à vacilação, devido a indecisões que no momento eles acabaram tomando e que isso acaba acontecendo muitas vezes na nossa vida. No momento de incerteza, a gente acaba tomando decisões que muito tempo depois a gente vai pensar assim, puxa, não devia ter feito isso, mas acabou fazendo. Acabamos fazendo certas coisas e aí a gente acaba indo para um caminho, que é o caminho de tentar consertar aquilo que a gente tentou fazer certo e viu que não era o certo. Mas como tentar corrigir no momento que a gente está fazendo? Esse é o mais difícil de tudo. É observar e tentar tomar a melhor atitude para depois de passar muito tempo perceber que falar assim, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter feito daquela maneira, mas aí já foi tarde, aí a palavra já foi dita, como diz o ditado, a flecha já foi lançada e muitas vezes vai demorar muito para ser corrigido. E no livro E a Vida Continua, André Luiz vai relatando exatamente vários aspectos de mágoa, vários aspectos de vingança, que eles vão tentando corrigir ao longo do tempo para que a coisa continue da melhor maneira possível, até que, por final, então, no último capítulo, é exatamente E a Vida Continua. E, na verdade, a vida continua constantemente para nós que acreditamos nessa continuidade. Mas existem as pessoas que não acreditam que nós começamos ao nascimento e tudo termina durante a morte. Na verdade, o que nós estamos fazendo é escrevendo um livro. Todos nós, a partir do momento que nós nascemos, nós estamos escrevendo um livro. É o livro de cada um, é o livro da vida de cada um. Só que esse livro, ele tem vários volumes. Nós não sabemos qual volume nós estamos. Nós podemos estar no 8º, 10º, 50º. Nós não temos a menor ideia de qual volume nós estamos atualmente escrevendo o nosso livro. Já foram feitos outros livros da nossa existência que nós deixamos lá para trás e ainda nós vamos escrever outros livros depois do nosso desencarne. E cada livro é composto de vários capítulos. Cada capítulo nós vamos escrevendo todo dia e colocando de acordo com as situações. Muitas vezes, cada capítulo a gente vai escrevendo por época. Um capítulo é a minha infância, ou um capítulo é um jantar que eu tive com os meus amigos, é o capítulo O Jantar. Pode ser um ato, pode ser uma viagem, pode ser toda a minha infância relatada num capítulo
E nesse capítulo nós vamos escrevendo e nós temos a liberdade de escrevê-lo da maneira com que a gente achar mais conveniente. Nós podemos colocar esse capítulo de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais feliz ou de uma maneira melancólica, de uma maneira triste, de uma maneira enfadonha, mas nós com certeza estamos escrevendo um capítulo para compor esse livro que nós não sabemos como vai terminar. Nós sabemos como podemos escrever cada capítulo e passar adiante no próximo capítulo, né? Pode ser um dia, pode ser o capítulo a minha passagem na universidade, um capítulo, pode ser o capítulo de uma festa que eu tive, né? A gente escolhe como vai ser montado cada capítulo para que então seja montado nesse livro a nossa vida, a nossa existência, e aí nós vamos levar esse livro junto conosco até o último dia da nossa vida. Para quem não acredita na continuidade da vida após o desencarne, e também está escrevendo o livro, mas esse livro é um livro que tem um começo meio sem sentido, já começa falando, e um menino encontrou lá com a sua mãe, encontrou e foi na escola, e de repente esse livro ele termina, como vai terminar para todo mundo, um final meio sem nexo, aquele final meio sem pé nem cabeça, igual quando a gente vai assistir certos filmes, e quando termina o filme, acabou, a gente fica olhando um para a cara do outro, falando assim, mas não entendi o final, o que aconteceu com o fulano, o que aconteceu com o Beltrano, por que aquela pessoa desapareceu, o que ele quis dizer com aquilo. É aquele final sem pé nem cabeça, e você fica na expectativa de que haja um segundo filme, um segundo, a continuação, para que a gente possa entender. Muitas vezes tem filme que a gente não entende o final. Quando as pessoas não acreditam nessa continuidade da vida, o final do livro é um final para ele, escreveu, ele vai terminar um livro sem sentido. Ele vai deixar com ele um livro sem nexo, né? Porque ele está escrevendo um capítulo por dia, e se ele acha que não tem o próximo volume, esse volume vai ser, quem vai ler não vai ter sentido nenhum. Nós que acreditamos nessa continuidade, nessa vida espiritual, sabemos que o livro pode terminar sim, meio sem pé nem cabeça, sem nexo, mas temos a certeza de que haverá um próximo capítulo, um próximo livro, novos capítulos que vão se desenrolar, e aí durante toda a nossa existência nós teremos a nossa biblioteca cheia de livros, é o livro da nossa existência, um livro composto por vários volumes e cada livro composto por vários capítulos. Cabe a nós, meus amigos, escrever este capítulo da melhor maneira possível, para quando a gente terminar cada volume, a gente for fazer a revisão, a gente se sentir com um orgulho de poder ler esse livro e falar assim, eu fiz o melhor. Pode não ser uma grande obra de arte, mas era aquilo que eu fiz com todo o carinho e com toda a boa vontade. E não ficar arrependido, falando, puxa, esse capítulo não ficou bom, nossa, esse capítulo está chato demais, nossa, esse capítulo que eu escrevi aqui, meu Deus, porque aí não dá para apagar, não dá mais para voltar atrás e refazer o capítulo, porque ele já está feito, já foi impresso, já está prontinho para ser catalogado. Então, a gente tem que se esforçar cada dia para escrever esse capítulo com as melhores palavras, com os melhores jeitos possíveis, para que a gente possa, no final, quando a gente encerrar e entregar o livro para ser editado, para que seja um livro cheio de capítulos que a gente tenha orgulho disso. E quando a gente está
na nossa vida, vai chegar o último capítulo. A gente não sabe quando vai ser, né? Pode ser que eu esteja escrevendo o meu último capítulo hoje, ou pode ser que o meu capítulo seja daqui 50 anos. Eu não sei. Então a gente tem que caprichar cada dia no capítulo, porque a gente não sabe se esse é o último capítulo. Com certeza vai ser um capítulo meio indefinido. Então a gente tem que caprichar para que esse capítulo seja um bom capítulo. E quando Deus, nosso Pai, nos convocar para que a gente encerre o livro, a gente vai pegar esse livro e vai até a estação ferroviária ou rodoviária, ou vamos no aeroporto e vamos entrar, então, numa nave ou num trem, né? Gosto de falar sempre que nós vamos entrar num trem. E aí, a passagem desse trem para onde nós estamos indo, o cobrador ele vai pedir esse livro para ele saber para onde é que nós temos que ir. Nós sempre queremos pegar esse trem e ir para um lugar bonito, né? A gente sempre fica sonhando lá, quando a gente lê o livro de André Luiz, eu quero um lugar igual ao nosso lar, que mostrou no filme, né? Cheio, um laguinho, cheio de casas bonitinhas, árvores. E a gente quer então pegar esse trem quando o livro for encerrado, e a gente quer mostrar para o cobrador e ele vai analisar o livro e vai falar onde que nós temos que ir. E aí ele vai abrir o nosso livro e vai ver assim, qual capítulo que você quer que eu leia? Aí você fala assim, olha, eu tenho um capítulo onde eu comprei bastante carros, casas. Você fala, isso aí, aqui não tem muita serventia, esse capítulo onde você perdeu noites e noites tentando ver como que você conquistaria mais casas, mais bens, mais dinheiro, como que você poderia conquistar mais finanças. Esse capítulo não tem muita importância aqui nesse trem, pode mostrar outro capítulo. Aí a gente vai mostrar alguns capítulos onde a gente mostra os capítulos tristes, de mágoa, de raiva, de rancor, de melindres por algumas situações que a gente passou. Aí ele vai olhar para aquele capítulo e vai falar assim, esse capítulo aí não está te dando uma boa alternativa para você ir para um lugar tão bonitinho quanto você quer. O que você fez com esse capítulo cheio de mágoa que você não quer ver se você consegue corrigir a tempo? Dá tempo de você ainda editar no final desse livro, ver se você consegue diminuir esse capítulo dos melindres, das mágoas e do desejo de vingança. Aí você olha e fala assim, é um capítulo que tem 25 folhas só sobre melindres, mágoas, rancor e desejo de vingança. Aí você pensa e fala assim, dá para diminuir de 25 para 23. É pouco, né? É pouco para você conseguir almejar um lugar tão bonitinho. Mas se você não reeditar esse finalzinho aqui, que ainda dá tempo de você fazer as últimas considerações desse livro, você vai ter que carregar esses capítulos onde você mostra uma pessoa que se melindrou muito fácil, se magoou e tem ainda um desejo de vingança para honrar os seus princípios. Isso não vai te levar a lugares bons. Mas eu vejo também que você tem os capítulos bons, os capítulos em que você foi amável, um capítulo que você foi atencioso com as pessoas, capítulos que você ajudou as pessoas que estavam na cidade. Isso vai te levar a créditos para você escolher bons lugares. Então, esses capítulos, sim, né, que a gente olha com orgulho, aqueles capítulos que nós abraçamos pessoas que às vezes nem mereciam, que nós abraçamos pessoas que estavam necessitadas, que nós falamos para as pessoas, né, eu gosto de você, conte comigo para tudo que você precisar, estarei sempre do seu lado. Não por mensagens de WhatsApp, que é muito fácil, né? A pessoa está lá com problema, sinto muito pelo que aconteceu, né?
umas mensagens já programadas, mas ir lá e dar um abraço e falar: conte comigo, eu estarei sempre do seu lado para o que você precisar. Esses capítulos serão capítulos nobres, que farão com que nessa continuidade da vida possa você se sentir orgulhoso, possa você se sentir bem para levar a um lugar mais tranquilo nessa estação rodoviária que você está prestes a embarcar. E quando a gente embarcar, aí sim nós vamos chegar lá apenas com essa bagagem. Nós vamos chegar lá com uma bagagem que é o livro da nossa vida. É tudo que nós fizemos, todo o nosso comportamento, todos os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Cada capítulo está registrado e é esse capítulo e esse livro que nós estaremos levando conosco, e ao desembarcar num lugar que ainda nós não sabemos onde será, porque estaremos tendo a continuidade da nossa vida, nós vamos ser recebidos por lá e a única coisa que nós vamos poder mostrar e apresentar é exatamente o livro da nossa vida. É o livro onde nós passamos todos os dias, todos os momentos, escrevendo e deixando registrado tudo o que nós pensamos, o que nós sentimos, todos os nossos desejos, a vontade que nós tínhamos de crescer, a vontade que nós tínhamos de melhorar. E aí, quando nós chegarmos lá, nessa outro lugar que nós ainda não sabemos onde será, seremos recebidos por pessoas que com a mesma afinidade com nós, muitas vezes com livros até com histórias parecidas, com registro de cada capítulo muito próximo. Muitas vezes pessoas até que nós não conhecíamos, mas que estavam ajudando nós na inspiração para poder escrever cada capítulo desse livro. E aí, nessa afinidade, nós vamos dar início, então, à realização de um novo livro, ainda desencarnado, mas nós já vamos poder começar a escrever, fazer aquelas considerações iniciais, podemos já fazer o prefácio do livro, a apresentação, a introdução, o ensaio que está se iniciando numa nova jornada. E assim, quando nós estivermos lá, nesse novo lugar, teremos a certeza que a vida continua e teremos então, estaremos dando continuidade ao nosso livro, fazendo, trabalhando. E numa das passagens do livro E a Vida Continua, uma pessoa diz para ele: mas o que eu posso fazer aqui? Falar para a Evelina Serpa e para a Ernesto Fantin. Vocês têm muita coisa para fazer. Se vocês têm dúvida, estudem, temos uma grande biblioteca. E quando vocês estiverem com o tempo vago, estudem mais. Isso é um lembrete para nós também. Às vezes nós não sabemos o que fazer na nossa vida. E lembramos daquela música do tédio, um dia a monotonia tomou conta de mim, e a gente não sabe o que fazer com tantos livros da nossa estante, basta ler um livro. Mas e com tantos asilos que a gente pode ir visitar e contar história para um e ajudar em outro, com tantos abrigos de crianças que estão precisando apenas de um abraço, apenas de um sorriso, e às vezes a gente reclama do tédio e da monotonia de cada dia. Temos tanta coisa para fazer, como ele disse: não percam tempo, trabalhem, estudem nas horas vagas, estudem mais. É assim que a gente vai construir vai escrever cada vez mais um livro mais bonito, com capítulos que nos dê orgulho da nossa existência, e vai um dia, quem sabe, teremos uma biblioteca cheia de livros, e cada vez mais esses livros serão mais bonitos e com maior orgulho de a gente poder ler e poder apresentar para todas as pessoas a quem a gente quer bem. Desejo a todos uma excelente semana e que
Deus nosso Pai nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui. Um abraço para todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.